Você conhece a dona Tiroide? Meu próximo convidado vai esclarecer todas as suas dúvidas, e se você não tem dúvidas, então você aprenda de novo. Doutor Antônio Carlos do Nascimento. Minha velha conhecida tiroide, tiroide para todos, o livro do Dr. Antônio Carlos do Nascimento, endocrinologista, pela editora Ideia e Ação. Ideia e Ação. Achei bonita essa ilustração, essas borboletas. Eu tenho 2 borboletas tatuadas no braço. Opa! As borboletas são um bicho tão nojento. E não substitui a tireoide. Estou brincando, né? tão lindo, tão lindo. Agora, tiroide, doutor, me lembro que quando eu tinha 8 anos e que eu já era gordo, né? Meu pai disse que com 2 anos eu fui num piquenique com o papai e mamãe na Ilha de Paquetá e comi o frango todo. Mentira! Mas com 8 anos foi quando eu fiz a primeira dieta. E aí atribuíam na época tudo que gordo era problema de glândula. Hoje em dia a gente sabe que não. E principalmente a grande vilã era a tiroide, em todos os casos de obesidade. O que não é verdade, né? Só em casos de disfunção. É de hipotiroidismo extremamente avançado, já grave. Na verdade, o hipotiroidismo, de fato, existe numa frequência enorme, mas não é a obesidade a principal consequência. Ao contrário do hipertiroidismo. O hipertiroidismo, o superfuncionamento da tireoide contra o fisiologismo normal, favorece o emagrecimento de fato. Mas também não é uma consequência óbvia, é sempre fixa de hipertiroidismo igual a magreza. Sei. Mas pode. Tem uma coisa curiosa também que eu observei agora em você e em mim, que já se fala tanto em tiroide, quando se fala em tiroidismo, a gente tira o i, né? Quase. Seria tiroiedismo, fica impossível de dizer. As duas maneiras de escrever não estão, eu já procurei isso. Tem tiroide também sem o e, escrevendo? Existe. Do ponto de vista acadêmico, o que mais nós encontramos é tireoide. Aí fica realmente, não dá para tirar. Não dá, fica. Para não ficar tireoide, tem que tirar realmente tirar o E. É isso aí. A tireoide a tireoide funciona também como gatilho para uma série de doenças, né? Exatamente. Não exatamente o funcionamento normal da tireoide, mas a tireoide, a disfunção, ainda que discreta da tireoide... Não, vamos falar em tireoide, senão eu vou falar errado sempre. Tireoide. Tireoide, pronto. A disfunção, ainda que discreta da tireoide, ela ainda para baixo ou para cima, ou seja, um discreto hipotiroidismo ou um discreto hipertiroidismo, fornecem uma série de sintomatologias que se parece com tudo. Até meu primeiro capítulo eu tomo cuidado de apelidar a tireoide de terrorista, né? Porque discretas disfunções da tireoide faz com que haja uma avalanche de sintomatologia que pode mimetizar uma série de doenças. Por exemplo, uma discreta depressão, muito comum no dia a dia, estou sem vontade, quero dormir mais um pouco, aquela coisa de estar sempre com cansaço, sempre expresso, pode ser da tireoide. Do hipotiroidismo. O hiper também pode se traduzir. Também a depressão também? Pode. Qualquer distúrbio comportamental, desde que aquela pessoa tenha o gatilho genético para ser apertado, disfunções discretas da tireoide podem fazer com que haja. Exatamente. Tem um outro exemplo, Antônio Carlos? Olha, muito comum, nós vemos isso no dia a dia, graças a Deus a militância médica vem se envolvendo em todos os congressos, na maioria das especialidades. Por exemplo, aborto, infertilidade, distúrbios menstruais, que até bem pouco tempo eram só acreditados a disfunções ovarianas, são de fato, em boa parte das vezes, a partir de discretas disfunções tiroidianas. Então você vê, eu tenho um caso na paciente recentemente atendida no consultório, tinha uma série de abortos sequenciais. Espontâneos. E tinha uma discreta disfunção laboratorial da tireoide. Clinicamente não expressava mais nada. E o colega não valorizou, o colega não valorizou que era discreto. Nós chamamos isso de hipotiroidismo subclínico. Hoje nós sabemos a importância de valorizar discretas alterações, flutuações dos hormônios tiroidianos. Daí a gente falar em gatilho para outras coisas, quer dizer, para se descobrir
outras doenças decorrentes desse discreto hipo ou hiper. Tá certo, dá para pensar por aí. Existe um aparelho para medir a atividade da tireoide? Não, nós chamamos de gold standard, né? O padrão ouro do exame laboratorial, da pesquisa da função tiroidiana, é um exame chamado TSH, T de tireoide, S de stimulation do inglês e hormônio do H, né? Então, hormônio estimulador da tireoide. Ele sozinho detecta a disfunção da tireoide em 98% dos casos ou naqueles que têm a disfunção tireoidiana. É um exame de sangue? É um exame de sangue simples. Qual é o exame barato? Que tem um aparelho que passa para medir o quê? A cintilografia da tireoide, o único órgão do nosso corpo capaz de captar iodo, captar ativamente contra um gradiente, contra uma concentração, é a tireoide. Se eu der um iodo marcado e olhar o corpo inteiro, o único lugar que vai estar captando, que vai estar vermelhinho lá na foto, é a tireoide. Então, e o que se deduz disso? Você, de repente, fez uma cirurgia e está buscando tecido que você não queria que tivesse ali. Então, você usa aquele marcador, se tiver, está errado. Vamos ter que ir lá tirar esse sujeito, ou tirar, no caso, o restante do tecido tireoidiano, ou para onde ele foi. Poderia ser um câncer migratório, uma metástase. Uma célula que... Pois é, que escapuliu, mas ela continua captando. Mas só funciona em casos de exame pós-operatório? Não, funciona também nos casos onde você pesquisa um nódulo e você... Sem querer interromper, e já interrompendo. Além disso, não serve para medir se aquela tireoide está funcionando bem ou está funcionando a mais ou a menos? Olha, existe essa possibilidade, mas em raríssimas oportunidades. O melhor exame seria aquele que eu lhe expus agora, o TSH. Claro. Mas se você pesquisa um nódulo na tireoide, que é a suspeita de tumor, de câncer, pode ser benigno, maligno, pode ser câncer. E você suspeita também que aquele nódulo possa estar hiperfuncionante. Quando você fotografa a tireoide, depois de uma carga de iodo, radioativo, evidentemente, você pode captar, olha, aquele nódulozinho está captando mais do que toda a glândula. Então, você, a partir desse exame, tem a determinação diagnóstica de que aquele nódulo é um nódulo hiperfuncionante. Agora, no padrão basal da função tiroidiana, existem muitos fatores de interferência para se usar a cintilografia como um exame para se basear a função tiroidiana. Que influência tem a tireoide em outras doenças hormonais, como, sei lá, o Cushing, Klinefelter, essas coisas? A tireoide tem alguma influência? Porque o Cushing, a pessoa fica com a cara meio de lua, assim. Isso, uma superprodução de um hormônio chamado cortisol. Mas não existe uma inferência não tem nada? real. Não. Pode coexistir de maneira... Existe uma doença em que se chama doença poliendócrina, melhor. São tumores poliendócrinos. Aí pode ocorrer um tumor na tireoide e também um tumor na suprarrenal. Ou um tumor... simultâneos. Que percentual? Porque até hoje tem gente que fala, e não, é gordo, é glândula, não sei o quê. O gordo até fala, não, eu nem comi glândula essa semana. Mas qual é o percentual que pode atribuir a uma disfunção da tireoide da pessoa ser gorda? Distúrbio endócrino, como causador ou fator de obesidade, de respaldo para a obesidade, são perto de 2%. É muito pouco, perto do que a população pensa. É muito comum eu receber um paciente no meu consultório, gordo, e na hora que ele entra, pois não, tudo bem com você? Quem te encaminhou? Aquela conversa toda e qual o problema? Ele, tireoide. E eu começo a pesquisar e, na verdade, ele nunca fez exame da tireoide. Ele é gordo mesmo, ele é gordo e já responsabilizou a tireoide. Não, porque o gordo, durante tantos anos, foi atribuído, a obesidade foi atribuída à falta de força de vontade, que o gordo já vem com uma desculpa pronta, né? Não, é glândula, tireoide, não sei o que e tal. E hoje em dia sabe-se, ainda tem essa lenda, né? Mas hoje em dia sabe-se que é 2%, quer dizer, não é... 2% de patrocínio de doença endócrina. Não, e outra coisa, a manifestação é muito óbvia, né? Quer dizer, você de cara percebe... Antes da gordura ser um fator importante com relação à apresentação do hipotireoidismo, tantas outras coisas acontecem que não se justifica essa relação causal tão imediata na cabeça das pessoas. Agora vamos falar um pouquinho dos exames em bebês, que aqui, eu sei que pelo menos até, sei lá, nos anos 60, ainda não se fazia o exame dos pezinhos, da impressão, né? Enquanto isso nos Estados Unidos já se fazia, sei lá, há 10 anos. Na década de 70. Aqui no Brasil começou assim. Quando? Em 70 só? 70 só.
Em 1960, se aproximando de 70, surgiu o arcabouço laboratorial que permitiu com que isso fosse visto de maneira mais Mas nos universal. Estados Unidos desde antes já se fazia, né? De maneira universal, ou melhor, de maneira mais prática, não. Nas grandes universidades, sim. Sei. Tanto é que entre a década, nos anos 60, anos 1960, quando começou-se a dar o diagnóstico laboratorial de hipotiroidismo, ou de hiperdisfunção da tireoide, muitos manicômios, ou seja, hospitais psiquiátricos, perderam seus hóspedes, porque a causa era o ou hipertiroidismo. Isso é impressionante. E através desse exame, eu queria que você explicasse um pouco como é feito esse exame do pezinho, né? Um exame palmar, né? Do pé, da planta do pé. Da planta do pé. O que se descobre, que doenças você evita, inclusive doenças de atraso mental, etc., só através de fazer esse exame, que aí, sei lá, tem eu não sei nem qual é o nome da doença, mas tem uma que se você cortar, não sei se é lactose ou cortar algum tipo... Fenilcetonúria. Fenilcetonúria. Até o quê? A adolescência, né? Não, a pessoa sim, não corre o risco de ter deficiência mental, é verdade. Mas Conta um pouco como é isso, inclusive em relação à tireoide. A tireoide. A principal causa de deficiência mental reversível, a principal causa em todas as doenças possíveis que a criança possa nascer, é o hipotiroidismo. Só que nós temos um espaço muito curto para estar entregando àquele pequeno organismo a substância, que seria o hormônio da tireoide, para prevenir essa deficiência mental. São 3 meses, assim, que é meio a data limite, né? Só que o teste do pezinho é feito até 5 dias após o nascimento. Fura-se, colhe-se no papel filtro e encaminha imediatamente para o laboratório. Essa cobertura ela tem que ser feita, é feita inclusive através de órgãos estatais, por lei, desde 1984, o governo franco-motor aqui em São Paulo instituiu, e depois em 1990, a partir do Estatuto da Criança, passou a ser como que uma lei nacional através da federação. Feito esse exame, diagnosticado isso, todas as entidades, inclui aí de maneira mais audaciosa, incisiva, a PAI e outros tantos, encaminho imediatamente ao médico assistente, ou ao hospital que fez assistência, ao posto de saúde, olha, esse paciente está provavelmente ou seguramente com hipotiroidismo, vamos ter que fazer a contraprova. Isso é rápido. Sim. A malha está montada para ser muito rápido. Imediatamente colhe-se novamente e no mesmo dia já verifica. É hipotireoidismo, começa a tratar. Começa. E em relação à fenilcetonúria, é a mesma coisa? O hipo também, em dúvida, trata, depois a gente vê. Passa esses 3 primeiros meses, que são cruciais para o amadurecimento cerebral, do ponto de vista de links, de plugs, aquela coisa toda, para ficar fácil de entender. E dali para frente você vai, olha, vamos dar uma olhadinha lá pelos 5 anos se era isso mesmo, mas na dúvida nós usamos. A fenilcetonúria também é a mesma coisa. Aí você... Mas hoje em dia já é obrigatório esse teste no Brasil? Então, até o ministro José Serra, até que ele fosse ministro, hoje governador do estado, nós só tínhamos a triagem para 2 doenças, o hipotiroidismo e a fenilcetonúria. Só era para esses 2. Importante até porque são as 2 principais causas de retardo mental. A fenilcetonúria foi diagnosticado, foi. Aí já não podemos permitir que aquela criança se abasteça de alimentos normais. Tem que se utilizar uma triagem, não vou entrar em detalhes agora, de alimentos que são pobres em fenilalanina, porque ele não tem competência metabólica para metabolizá-la. Perfeito. E ele acaba fazendo uma toxicidade cerebral muito grave, muito importante, e depois não dá mais tempo de nada. Na verdade, isso é para toda a vida. Mesmo a partir da vida adulta... eu pensei que na vida adulta pudesse... Teoricamente sim, mas sabe-se quando você libera a dieta, ele começa com distúrbio comportamental, não justifica deixar. Olha, não justifica pagar para ver. A criança que nasce com esse problema, o bebê que nasce com esse problema, já também não tem algum tipo de alteração física, tipo o cabelo ser louro demais, não tem nada... Não tem nenhum estigma, né? Não existe nenhum estigma. As outras 2 doenças... É no exame mesmo que... As outras 2 doenças, competentíssimo, não médico, mas ministro José Serra instituiu aquela época... O bom é que ele não é médico. Eu acho que o José Serra foi o melhor ministro da saúde que a gente teve, porque ele não era médico, ele é hipocondríaco. Aí é maravilha. Qualquer doença que surja, eu quero me inscrever nessa aí, essa aí eu nunca senti. E o teste do pezinho, então, através das instituições governamentais, por obrigação, inclui também agora a anemia falciforme e a mucoviscidose. Além do que, no governo ainda... O que é isso, doutor? A mucoviscidose é um defeito, na verdade... Não fala medicinês, fala português. O que é? A anemia falciforme é uma anemia, principalmente da raça
contido mais naqueles descendentes de raça negra, em algum dos estágios genealógicos dele, e nada mais é do que um defeito na membrana da hemácia que prejudica a leitura de essa hemácia nova, essa hemácia velha, e, como se diz, o baço abate uma quantidade muito grande de hemácias e o paciente acaba evoluindo para a anemia. Ela pode ser o que nós chamamos de anemia falciforme heterozigota, que é um traço, que não é uma anemia tão grave. Não, explica o que é um traço. Quer dizer que é uma pequeno. Forma onde você só recebeu um gene de um dos pais. Sei, não digo, mas é uma anemia pequena. Menor, que você trata com maior facilidade. Quando mais grave, você recebeu um gene de cada um, a coisa acaba evoluindo com maior gravidade. Você sabendo isso cedo, logo na primeira infância, você facilita muito os dramas ocorridos a partir dessa anemia durante o percurso da vida da criança até a vida adulta. Quanto mais se avança na ciência, mais se percebe a importância fundamental da influência genética nas doenças e nas características. Nas né? características, sem Quer dúvida. dizer, é claro que é comportamental também, mas a importância genética é muito grande. É né? muito. E existe até um acordo meio que formalizado já hoje entre os cientistas. Eu falo com liberdade isso, que a minha tese de doutorado foi toda destinada a esse acordo, mais ou menos. Porque se eu estou estudando geneticamente uma família e percebo que aquela criança, eu tenho como saber, não é filha do determinado pai que se... DNA. Pronto, já é um equívoco do ponto de vista legal. Eu não posso dar atribuição àquele paciente que, na verdade, o pai dele não é o pai dele. Ele recebeu um gene que causou aquela doença que é de um outro pai. Quer dizer, aí já entra no mérito até da questão da privacidade de cada um. Claro. Além do que, eu sabendo que determinada pessoa tem maior potencial de evolução para determinada doença, eu não vou empregar. Eu não sei se você está entendendo. Entendi. Eu digo, eu tenho uma empresa e eu preciso de um cidadão forte para carregar lá, e daqui a pouco eu sei que ele pode evoluir com a doença muscular, porque eu tenho o padrão e o mapa genético dele inteiro. Ele está desclassificado. Na verdade, nós vamos tentar uma população, ou uma civilização, ou uma humanidade... Entra na eugenia, fica uma coisa terrível. É impossível. Mas você falou em duas doenças, eu brinquei com você, não, fala em português, não fala em medicinês. Você explicou uma, né, mas a outra... A mucoviscidose. A mucoviscidose, na verdade, é uma doença onde você tem uma alteração, eu não sei como facilitar isso, mas nas membranas de formação de muco secretor. Por exemplo, o pulmão, ele precisa ser sempre lubrificado. Quando você tem alguma deficiência daquela secreção de proteção dentro do pulmão, você favorece processos infecciosos recorrentes. Perfeito. Então, a mucoviscidose instalada naquele paciente, que já veio com ele do ponto de vista genético, ele está mais tendencioso a evoluir com doenças respiratórias frequentes, infecções, pneumonias, com maior tendência etc. Daí para frente. E no pâncreas também, da mesma maneira. Os dois locais de ação assim, mais importantes, mais dramáticos que nós vemos quando o paciente tem esse defeito, nessa situação, são pâncreas e pulmão. Quer dizer, vai logo nos órgãos importantes, né? Bom, eu conversei aqui com o doutor Antônio Carlos do Nascimento, que está lançando tireoide para todos, pela editora de novo, que aqui eu... Ideia e Ação. Ideia e Ação, doutor Antônio Carlos do Nascimento. Muito obrigado por todo esse esclarecimento e daqui a pouco a gente volta. Foi ótimo. Obrigado.